Neste módulo, trataremos da placa lógica, a sua arquitetura, seus princípios de funcionamento, de todos os periféricos que envolvem a funcionalidade da placa lógica e provados defeitos. Antes de começarmos a falar um pouco sobre placa lógica, devemos entender um pouco sobre a arquitetura de microprocessamento. A arquitetura de microprocessamento envolve uma CPU, ou processador. Ligado a essa CPU temos um circuito de clock e reset. Dentro dessa arquitetura, esse próprio processador gera as linhas como endereço, dados e controle. E ligados a essa linha de endereços, dados e controle, nós temos o circuito de I/O, que é o dispositivo de entrada e saída, todos os dispositivos que podem entrar e sair dados da arquitetura do micro, e a área de armazenamento, que são as memórias. Essas memórias vão se dividir em memórias de sistema, memórias BIOS e memórias internas de alguns chipsets da arquitetura de alguns microprocessadores. A arquitetura de microprocessamento, inicialmente, ela começa no próprio processador ou CPU. Essa CPU gera os barramentos como endereço, dados e controle. O barramento de endereço, o nome já diz, endereço, ele diz e indica aonde vai ser colocado ou absorvido os dados que serão conduzidos através do barramento de dados, que é um sistema bidirecional, ou seja, ele envia e recebe dados. Como eu vou tratar esses dados, se eu vou lê-los, se eu vou escrevê-los, se eu vou armazenar em determinados dispositivos, se eu vou solicitar determinados dispositivos, isso é feito através do barramento de controle, onde envolve vários sinais, inclusive as interrupções e seleções de determinados dispositivos. Essas informações vão sendo armazenadas e montadas dentro daquilo que conhecemos como memórias. Essas memórias podem ser a memória física ou determinadas áreas ou determinados espaços dentro de alguns HDs, de acordo com o sistema operacional. Essas memórias em si, elas recebem essas informações e armazenam, ou muitas vezes o próprio sistema operacional monta áreas, consequentemente chamadas de pilha de memória, e essas áreas delas são endereçadas a cada dispositivo de I/O, como a área de memória de vídeo, área de memória de discos, área de memória de dispositivos de rede, enfim, de todos os dispositivos de entrada e saída, cada um dentro da arquitetura da memória tem sua área de trabalho, e nenhuma área não interfere na outra. Dentro dessa arquitetura de memória também temos a BIOS, que é o primeiro elemento que vai ser inicializado e alimentado dentro dessa arquitetura, pois a BIOS é onde consta toda a arquitetura de funcionamento, de como o próprio processador vai trabalhar e tratar cada dispositivo dentro da sua linha de trabalho. Os dispositivos de I/O, que são os dispositivos de entrada e saída, que também estão ligados aos barramentos de dados, controle e endereço, esses dispositivos, de modo geral, são tudo aquilo que possam estar ou possam dar condições de eu colocar ou retirar dados desse circuito de microprocessamento. Esses dispositivos de I/O podem ser teclado, impressora, mouse, vídeo, enfim, tudo que envolve entrada e saída de informação. Para que o processador trabalhe em determinado sincronismo com dispositivos externos ou com os próprios dispositivos dentro da sua arquitetura, temos o sinal de clock. Esse sinal de clock está ligado direto ao processador, que tem a finalidade de manter o sincronismo dele próprio e em relação a todo dispositivo externo, a sua arquitetura ou a arquitetura interna de si próprio. Para que a inicialização de seus barramentos esteja puramente limpa, sem nenhuma influência após ser ligado, temos um sinal chamado de reset. Esse sinal de reset reinicia toda a sistemática de processamento, fazendo com que todo o barramento seja puramente limpo de todas as influências externas, como, por exemplo, da própria fonte de alimentação. Assim, o processador garante que todo o seu processamento não haverá interferência nem alteração de nenhuma informação entre a sua comunicação com dispositivos internos ou externos à sua arquitetura. Os processadores em notebook, de um modo geral, eles obedecem vários formatos independentes do desktop. Alguns são grandes, outros são pequenos, outros têm dissipadores próprios, demonstram uma pastilha de silício bem exposta para que tenha um melhor contato para a sua própria dissipação. Mas uma coisa que fique bem clara, os processadores em notebooks, na maioria das vezes, ele funciona direto no desktop. E dessa maneira podemos testá-lo e mantê-lo no seu bom funcionamento. É uma forma de darmos um teste quando não temos outro processador para substituir, no caso do notebook. Mas
e, ao contrário, realmente não funciona de maneira adequada. Ou seja, os desktop não funcionam de maneira correta em notebook. Assim, nos impede de fazermos o processo inverte para os nossos testes. Os processadores hoje em dia, eles obedecem quase basicamente a mesma arquitetura dos desktop, a nível de formato, de tamanho, eles são bem parecidos. Os antigos variavam de tamanho, de formato, como por exemplo, temos esse processador chamado o Pentium 3 500, e ele é chamado de mini processador. Ele tem uma arquitetura bem pequena, mas apresenta a mesma arquitetura e a mesma função e funcionalidade de um Pentium 3. Porém, o seu formato é pequeno em relação ao que nós encontramos hoje em dia. Hoje em dia, os processadores são bem maiores do que esse, mas também são considerados como mini. O processador do lado é um processador Pentium 3, que obedece a mesma arquitetura e o mesmo formato dos processadores hoje em dia. Como também temos o K62, os processadores da AMD, tá? Que também obedece a mesma característica, o mesmo formato, de um modo geral, dos processadores que se encontraram nestas épocas. Hoje em dia, os processadores têm um formato bem parecido com o que a gente encontra nos desktops, e a sua arquitetura em si são similares. Porém, como já foi dito, os processadores de desktop não apresentam bom funcionamento dos notebooks, mas os de notebooks funcionam muito bem nos desktops. Algumas máquinas, por exemplo, no período do Pentium 3, alguns processadores, até 500, 700, eles ainda foram soldados direto na placa, ou seja, não tinham nenhum soquete. Mas a maioria dos processadores, a maioria de um modo geral, eles são todos soqueteados. E cada um tem um soquete bem parecido, ou muitas vezes até o mesmo soquete que é usado no próprio desktop. Muitos soquetes desses requer uma certa tranquilidade e uma certa firmeza e segurança na hora de remover o processador, para que não possamos quebrar nem danificar o soquete. Como, por exemplo, temos aqui, dos processadores minis, que os processadores menores, eles usam esse tipo de soquete, onde, junto com uma chave de fenda, eu vou girar um parafuso, e esse parafuso vai travar ou destravar o processador. Tudo tem que ser feito de maneira tranquila e segura, para não danificar nenhum dos dois. Temos também o tipo de soquete PCG 370, bem parecido com os processadores, é uma alavanca. Apenas eu levanto esta alavanca e destravo, removendo assim o processador, de modo a poder retirá-lo com uma determinada segurança. Temos um outro exemplo que é muito usado nos processadores mais antigos, como o Pentium 1, K62, esse tipo de soquete. Esse tipo de soquete requer também uma chave de fenda para que eu possa destravar ou travar o processador. Preste bem atenção que esse tipo de soquete não é para empurrar com muita força, pois então vou danificar toda a estrutura de apoio onde eu posso encaixar a chave de fenda. Uma vez o processador deu um pequeno estalo de encaixe, assim é o mais do que necessário para termos certeza que ele está bem encaixado. E vamos encontrar talvez alguns encaixes um pouco diferentes desse, mas obedecem sempre ao mesmo formato, sempre a mesma arquitetura, ou às vezes com parafuso que eu preciso mover o conjunto, ou às vezes com uma trava que eu preciso mover também todo o conjunto com a chave de fenda. Dificilmente os encaixes ou os soquetes, eles fogem desta arquitetura que nós apresentamos aqui para vocês. Para que esses processadores possam ter uma condição de trabalho ideal e adequada, todos nós sabemos que esses processadores têm um cooler, tá? Que é um sistema de exaustão e refrigeração que permite que o processador trabalhe um ponto abaixo do seu ponto de corte, ou seja, o ponto de saturação. No caso de notebook, se porventura um cooler desse queimar, ou houver um excesso de poeira, enfim, alguma coisa acontecer com o cooler, esse processador pode chegar a um ponto de corte e, por fim, fazer com que a máquina desligue. Jamais um notebook vai queimar a sua sistemática, a sua fonte interna, alguma coisa na placa lógica, se o cooler parar de funcionar, pois o sistema de alimentação da máquina em si desarma por qualquer situação que faça com que haja um excesso de consumo, um consumo excessivo de corrente, de um modo geral. Então, dificilmente um processador vai queimar facilmente numa placa lógica, se um cooler vier danificar.
Para que os processadores possam trabalhar numa temperatura ideal, ou seja, não entrar no seu ponto de corte ou seu ponto de saturação, todos eles estão acoplados dele a aquilo que nós conhecemos como cooler, tá? Que são exaustores ou ventoinhas que refrescam uma superfície metálica, que muitas vezes podem ser de duralumínio ou de cobre, e essa superfície metálica tem o formato de um radiador de calor ou um dissipador de calor, onde as ventoinhas ou os exaustores refrigeram esse radiador de calor, mantendo o processador numa condição de trabalho, ou seja, abaixo do ponto de corte. A estrutura desses dissipadores, de um modo geral, como por exemplo esse aqui da Toshiba, um modelo 1800, todos eles são duralumínio, toda essa estrutura na parte de baixo, até onde eu encosto o núcleo do processador, tudo isso é duralumínio. É o local de entrada do ar, isso aqui é um exaustor, um sistema de exaustão, tá? Ele puxa o ar de baixo e joga justamente nesta direção, na saída. Podemos ver que aqui dentro tem várias grades formando o meu radiador de calor. Esse radiador de calor está diretamente ligado ao cooler do processador. Tá? Esse cooler do processador, que consequentemente encosta no núcleo do processador, fazendo toda essa estrutura de refrigeração. Temos também um outro cooler, que porém ele não usa o sistema de exaustão, é mais usado em alguns processadores Cassis 2, mais antigos, mas ainda vamos encontrar no mercado. O que eles usam na realidade são ventoinhas, também com uma estrutura de duralumínio, obedecendo o formato de acordo com a arquitetura que foi desenvolvida para o notebook. Tem vários radiadores de calor, tá? E junto a ele, na parte de baixo, nós temos justamente a área onde encosta na superfície do processador ou no seu núcleo. Quero destacar nesse momento que em alguns processadores, independente do tipo de processador, existem lâminas ou borrachas condutíveis de calor. Essas borrachas melhoram a aderência do núcleo do processador ao dissipador. Jamais devemos remover essas lâminas ou essas borrachas, pois a função dela aqui é dar um espaço entre o processador e o cooler. Se porventura removermos isso, esse espaço vai deixar de existir e nós vamos preenchendo isso com pasta térmica. A pasta térmica não vai ter condição suficiente de aumentar esse contato entre o cooler e o processador. Então jamais deveremos remover essas lâminas ou essas borrachas. Podemos sim acrescentar uma pequena quantidade de pasta térmica para melhorar mais a aderência e a dissipação desse calor entre o processador e o cooler de um modo geral. Os equipamentos de hoje em dia, eles usam um sistema de refrigeração do processador um pouco diferente e até muito melhor que relativamente eram os antigos. Pois os processadores hoje são mais potentes, dissipam mais calorias, são muito mais rápidos. Então, obrigou-se os fabricantes a criar um sistema de refrigeração muito melhor, como por exemplo, nesse exemplo que nós temos aqui, que é o da Toshiba, ele ocupa a função de dois exaustores. Ele é acionado normalmente quando o processador chega a uma certa temperatura. Quando essa temperatura ultrapassa, ele automaticamente aciona o outro, mantendo assim a refrigeração do sistema. Mas um fator interessante é que a refrigeração não é feita somente sob um duralumínio, e sim através de grades, como fosse um radiador de um carro ou um radiador de um ar-condicionado. Isso aqui são serpentinas, como fosse serpentinas, são lâminas de cobre ou podem ser lâminas às vezes de alumínio, ligados a alguns tubos que compõem gás, muitas vezes dele gás freon. Esse gás refrigera passando o calor desta área para esse outro segundo radiador. E esse outro segundo radiador ajuda a equilibrar a temperatura, tanto irradiando o calor nesta direção, através deste cooler, que joga o calor todo deste radiador para esta posição, e para o segundo radiador, que é acionado logo em seguida, para que esse radiador possa irradiar também essa temperatura e jogar para fora. Um dos problemas muito comuns nesta área é que, dentro de mais ou menos 6 meses a 1 ano, essas máquinas começam a apresentar travamento, telas azuis, um sobreaquecimento de um modo geral. Isso se dá porque essa placa, ela normalmente fica virada para baixo. Então, o ar, junto com a poeira, penetra sobre o cooler e fica preso exatamente nas serpentinas, justamente nas grades, acumulando entre o cooler e as grades uma quantidade de poeira muito grande.
Então, uma ótima preventiva periodicamente, independente do problema da máquina, se é uma instalação, se é uma configuração ou troca de algum dispositivo que esteja danificado, é sempre limpar totalmente esta área, tirando a poeira que se acumula justamente nas grades do radiador. E mantendo também os nossos coolers sempre bem limpos. Como é que seria a limpeza de um cooler? Não é somente eu usar um pincel, ou um pouco de ar comprimido, ou um jato de ar, de modo geral, e sim lavá-lo. E esta lavagem pode ser feita ou com querosene, ou às vezes feita com água rádio. Com certeza o melhor seria água rádio, pois o querosene ele é bem mais tóxico do que a água rádio. Esses dois dispositivos melhoram a lubrificação, pois o cooler é um sistema de motor, um sistema mecânico. Então essa lubrificação, além de limpar não só as pás, limpa todo o circuito mecânico interno, até a própria placa lógica, que já está protegida contra realmente esses produtos corrosivos, mantendo o equipamento e o cooler de um celular com uma funcionalidade tão ou igual quanto o de fábrica. Tá? É claro que devemos jogar bastante esse produto, a água raiz, e logo em seguida dar vários jatos fortes de ar para que isso seque. É claro que só devemos testar isso depois de que o cooler esteja totalmente seco desse produto químico que nós injetamos. Mas assim garantimos que este cooler vai funcionar por um bom tempo e não ter nenhum retorno com relação ao serviço que nós fizemos. Quero destacar também que entre o dissipador e o processador devemos controlar uma quantidade bem pequena de pasta térmica. Não é o excesso da pasta térmica que vai dissipar a caloria, e sim apenas uma pequena, fina camada que melhora o contato entre a superfície metálica do dissipador do cooler e o núcleo do processador.